Olá, você está no Terceiro Setor no Divã, comigo, Ana Carrenho, e com o Dr. Josenir Teixeira. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo, tudo ótimo. A gente da última vez falou um pouquinho sobre as questões relacionadas ao Estatuto Social, mas muito mais focado no dirigente, na remuneração de dirigente, e a gente acabou por alongar um pouquinho o tema, alongar um pouquinho o assunto, mas alguns temas também acabaram surgindo da nossa conversa. É verdade. Então, a gente Muitos temas. É verdade. A gente teve a questão da dependência das organizações de recursos públicos, né? Então, ter pouca diversificação de fontes de recursos, as questões relacionadas à própria atividades que podem ser desenvolvidas, de geração de renda, e a gente também falou um pouquinho sobre algumas dificuldades que as organizações têm em relação ao acesso ao cartão de débito, cartão de crédito, ou até mesmo bloqueio em conta corrente, ou até abrir uma conta corrente quem está começando agora, ou quem está abrindo a sua organização agora. Sim, exatamente. E vamos começar por qual? Pelo mais fácil, talvez? Se é que tem fácil É nisso. isso que eu ia falar. É assim, Ana, nós vivemos num país capitalista e, obviamente, que as entidades precisam de receita para fazer frente às despesas. E as ONGs, elas não são pessoas jurídicas diferentes em nada no que diz respeito à sua sustentação. Tal qual uma padaria ou qualquer outra empresa, ela precisa de ter mais receita para fazer frente às despesas, inclusive para pagar a remuneração para o dirigente, se for o caso, como a gente já conversou nos outros episódios. Então, e essa é uma grande dificuldade. As ONGs têm uma dificuldade de ter receita. Primeiro porque se ela se relacionar com o poder público, não há margem de lucro, não há margem para você ganhar dinheiro em cima do governo. Normalmente as parcerias são feitas para que sejam atingidos determinados objetivos e o governo repassa o valor para que aqueles objetivos sejam atingidos, sem margem de lucro, né? É um recurso para o projeto ou para aquela atividade. Fora a subvenção, mas em geral a gente tem essa regra. E quando muito você ainda consegue abater algumas despesas dessa parceria com o governo, como aluguel, honorários de contador, advogado, internet, enfim. A gente passou um grande tempo sem poder abater esses valores ou sem poder incluir estes valores dentro das despesas. Tivemos uma mudança até via decreto permitindo, aí depois voltou que não era mais permitido e agora voltou de novo. Mas tudo isso é diferente de margem de lucro, que as entidades, na maioria das vezes, não pode ter. O que não quer dizer que elas não possam prestar serviços remunerados, serviços que lhe deem resultado ou superávit, que é a palavra técnica que é usado para entidades sem fins lucrativos. Acho que só para deixar claro, um aspecto é atividade de geração de renda para a gestão da organização e até para qualquer outra coisa que ela queira incrementar, ou melhorar o sistema, né, ou de alguma maneira modernizar, enfim, comprar novos equipamentos. Outra coisa é o recurso público para desenvolver um projeto ou uma atividade. E o que a gente estava querendo dizer, da última vez que a gente conversou, é a dependência da organização numa fonte de recurso como o governo, ela torna a organização cada vez mais refém, exato. E aí o que acontece? Como o recurso é só para aquilo, você não consegue nem modernizar, você não consegue nem pensar em ampliar os horizontes ou fazer uma outra atividade. Você não consegue trocar o maquinário, o computador, né? Você quer melhorar o computador ou comprar mais computadores, a não ser que você inclua isso na despesa que estivesse incluído no plano de trabalho, mas aí sempre vai haver uma discussão, porque a fiscalização vai dizer que aquilo não tem uma correlação direta com o objetivo, vai glosar, vai falar para a entidade devolver, vai ter tomada de contas ou no Tribunal de Contas do Estado ou da União, a depender do parceiro. Então, realmente, é uma dor de cabeça que pode ser minorada se tudo for bem feito, planejado, e aí entra o planejamento estratégico, enfim. Porque se não for planejado e os dirigentes das ONGs forem fazendo para depois ver como é que presta contas, não vai dar certo. Não, a prestação de contas começa no planejamento daquele projeto, daquela atividade. Exatamente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, além de recurso para a execução da atividade fim, por exemplo, a gente tem a possibilidade de atividades meio para ter liberdade e autonomia para fazer o que quiser. Então, por exemplo, a execução de um bazar, por exemplo, né? Então, ter um bazar, ou prestar um serviço,
ou fazer uma atividade até de consultoria, né? Você tem know-how em determinada atividade. Não, eu vou prestar consultoria, acho que não tem problema nenhum, pelo contrário. Para complicar um pouquinho esse exemplo, a aplicação do mercado financeiro. É verdade, não, mas é verdade. Inclusive, e aí cobre OF ou não cobre OF? Então, vai depender da organização. O assunto vai incrementando e o exemplo vai ficando mais complexo. A criatividade é longe. E o fiscal também tem a mesma criatividade, né? E aí eu acho que você entra bem naquele assunto dos bancos. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, instituição bancária que cobra a taxa bancária de recebimento de recurso público, por exemplo. Sim. Ou que não aplica a isenção quando a gente fala de recursos que são de fundos, né? Então você tem isenção sobre a aplicação financeira, né? Sobre o imposto sobre a aplicação financeira. E tem instituição bancária. Exato. E se a organização não observar esse tipo de coisa, ou os detalhes, se a organização não comprovar que cumpre os requisitos. Sim. Vai pagar. Aí vai ter que pagar imposto. Agora, como fonte de geração de renda para manutenção da entidade, você deu um exemplo que eu acho que é muito comum, que é bazar. Esse é ótimo. O que é bazar? Para que ele serve? E do ponto de vista jurídico, como é que a gente enquadra o bazar dentro da entidade? Eu acho que vai ser bom, porque vamos ver se a gente tem a mesma opinião. Pois vai ser ótimo. Porque, claro, todo mundo sabe o que é bazar, você adquire ou ganha roupas ou materiais, ou seja lá o que for, ou você compra a um preço muito simbólico, e daí você vende, chama as pessoas, vende aquilo, para que a margem de lucro justamente desse objeto fique para você. Agora, como é que faz? Emissão de nota fiscal. Precisa emitir nota fiscal? A emissão de nota fiscal vai implicar no pagamento de ISS? O bazar é uma alternativa interessante? Como é que você acha que funciona? Eu sou super favorável ao bazar. Não sei se é porque eu sou fã dos bazares que as organizações que eu trabalho fazem. Mas, primeiro, né, a gente tem aí a fixação do que é uma atividade de mercancia. Então, o bazar, se ele se ele acontece eventualmente, então, por exemplo, vamos juntar um dia que a gente realiza o bazar, por exemplo, a cada 2 meses, 1 mês, mas é uma coisa que não é habitual. Se é eventual e não habitual, ela não vai se configurar como atividade de mercancia. Então, isso é muito mais fácil da gente justificar e evitar... Mas se eu fizer uma vez a cada trimestre, 4 vezes por ano, isso é habitual? 4 vezes por ano ou é esporádico? Não, é esporádico, porque o habitual você tem que estar com a porta aberta o tempo todo. Que aí vai ser como se fosse um comérciozinho. Exato, como se fosse um comérciozinho. E nessa lógica de ter a nota fiscal, antes a organização tem que se preparar, porque ela vai ter que fazer vai ter que cuidar de um aspecto que é muito difícil para ela, que é o inventário de bens. Então, antes mesmo de você pensar em relação a inscrição estadual, né? Que tem uma lógica da inscrição estadual. Municipal também, né? Exato. A questão a maioria das organizações não conseguem se organizar para fazer o inventário do que entra, porque o que entra é um sapato velho, uma roupa usada, uma bolsa usada, etc. e tal. Então, como é que a gente dimensiona isso, né? Então, a gente tem que valorar para ele sair depois. Então... E você vai ter que emitir nota. Sim. E aí você vai ter que fazer um processo burocrático no âmbito da prefeitura, porque a prefeitura é quem autoriza a emissão de nota e a nota fiscal ela tem vários tipos. Tem aquele que gera automaticamente o ISS, tem aquele que não gera automaticamente, mas a prefeitura tem que saber quem é você, por isso que tem um processo administrativo de enquadramento da sua atividade, para que a prefeitura libere para você a nota fiscal adequada para aquele tipo de atividade. É fácil? É demorado? Como é que funciona Não, isso? Na verdade, o foco maior é vinculado à própria circulação das mercadorias, então o foco maior de atenção e de fiscalização é o ICMS. E não o ISS? Então a gente tem toda uma lógica de pensar primeiro no planejamento. Então antes de fazer ou pensar o bazar, a gente tem que se planejar para isso. Sim. Por isso que ele começa já na triagem, né? Sim. E aí sim a gente vai fazer um pedido de autorização. Na verdade, ele começa até antes, né? Primeiro você tem que ver se o KNAI do seu CNPJ, como atividade secundária, prevê a realização de bazar.
Depois você tem que ver se o seu estatuto também autoriza. Porque quando você for contabilizar tudo isso, o contador vai precisar de uma rubrica que tem a ver com o estatuto, como atividade meio, que tem que estar escrito no CNAE, que é o Código Nacional de Atividade do CNPJ. Então, quando você pensar no bazar, você tem toda essa burocracia para depois ir a campo, para obter os objetos, sejam eles quais forem. Aí você tem que colocar para dentro da entidade, valorar. Nesse meio tempo, você tem que fazer um processo administrativo no âmbito do Estado e no âmbito da Prefeitura para obter as autorizações para você fazer bazar, e aí vai na sequência. Não, parece muito complicado, mas veja, não é bem assim. Não é bem assim. Porque burocrático. É burocrático, mas... Para quem não sabe, é complicado. Exato. Então, o que acontece? A gente tem que pensar justamente nessa lógica do planejamento, mas mais do que isso, nessas fases que você falou. Então, primeiro, o estatuto permite. Segundo, eu vou destacar como filial, né? Em vez de colocar como secundária, eu vou destacar como filial. Lembrou bem. Então, o ideal é fazer uma filial para isso, né? Exato. Então a gente destaca como filial e ali a gente concentra naquele centro de custo, inclusive para a contabilidade, né? Ficar mais simplificada. Fazer a contabilidade segregada. Exatamente. Então tem toda uma lógica que também a gente costuma orientar a contabilidade, né? Mas que ela é muito mais ampla e, obviamente, muito mais complexa do que parece só fazer um bazar. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer um projeto piloto. Então, a gente faz algumas experimentações. O que funciona, qual é o sistema que funciona, qual é a métrica que a gente vai usar, qual é a valoração que a gente vai usar dos produtos, quem é que vai ficar responsável, porque o problema também é o seguinte... bazar não é um problema, né? Mas é uma situação muito comum. Bazar normalmente envolve 100% de voluntário. Então, para você trazer algumas sistemáticas, então, por exemplo, olha, você vai fazer a triagem, mas precisa entender quanto é que custa. Então, eu tenho que buscar quanto é que custa esse produto para eu poder dimensionar. Então, enfim, realmente contabilmente, você também vai ter que valorar o valor da mão de obra voluntária. Exatamente. Porque as normas de contabilidade exigem que também se valore o voluntário. Pode até parecer um contrassenso no primeiro momento, porque se é voluntário, a própria definição de voluntário é porque não é cobrado nem pago nada, mas você tem que, do ponto de vista contábil, valorar isso para fazer sua planilha de custos totalmente adequada e para que o contador coloque todas essas despesas dentro das rubricas que as resoluções do CFC exigem. E o que normalmente perguntam para nós, que a gente já falou sobre isso, isso afeta a certificação? Isso afeta os SEBAS, né? Quanto que isso afeta? Porque a gente tem alguns parâmetros. Então, primeiro, eu tenho que sempre ter mais investimento nas atividades que são certificáveis. Então, eu vou investir, vou ter mais custo, eu vou ter mais desdobramento financeiro naquilo que é certificável. Educação, saúde e assistência, né? Agora... Se eventualmente eu tenho um bazar ou eu tenho qualquer outra atividade de geração de renda e ela me dá prejuízo, eu também tenho problema. Também tem. Porque eu estou investindo em alguma coisa que, na verdade, dá prejuízo, né? Poderia uso dinheiro ser... da atividade fim, essa que é a questão. Isso, fazendo uma analogia um tanto grosseira, mas para analogia serve, é quase você aplicar dinheiro da ONG no mercado de ações, que é volúvel e você pode ganhar ou você pode perder. Não, veja. E se você tiver a sorte de ganhar, muito que bem, mas você pode perder também e isso pode te trazer consequências não só financeiras no primeiro momento, obviamente, mas também depois explicar isso, ainda mais se você tem títulos públicos, explicar que você gastou um dinheiro bom e ficou sem aquele dinheiro bom, né? E ainda mais se for uma fundação, né? Porque aí na apresentação de contas no SICAP, eu ainda vou ter que justificar que aquela... Então, por isso que a gente faz um projeto piloto. Sim. Então, a gente faz uma experimentação, né? E aí a organização começa a entender o que é. Eu não acho, assim, necessariamente que a gente tem problema com o bazar nas organizações, mas eu acho que é algo que precisa ser mais estruturado. Você tem burocracia, né? À medida que a gente vai falando, e a gente que é técnico, né? Cada palavra que um ou outro fala já abre um leque gigantesco, porque a gente estava falando até agora, tudo bem, aí você mete uma fundação no meio. É verdade. E a fundação, ela meio que dá uma complicada ainda mais em tudo isso, porque você tem que fazer esse planejamento, demonstrar tudo que você está fazendo para o curador de fundações, que é um promotor de justiça, e convencê-lo de que isso é bom, de que isso é viável, de que isso é adequado, que a entidade precisa, que está no DNA dela. Ela vai ter um business plan. Vai ter um business plan, Você enfim. gostou dessa... Essa é boa. Então, para você que está ouvindo a gente, ou vendo, é assim,
A conclusão que a gente tira dessa breve conversa é assim. Só do bazar. Só do bazar. Porque a gente ainda vai conversar. É burocrático. Você precisa de pessoas que entendam do assunto para te ajudar, você dirigente. Você vai precisar de um contador que vai te orientar como é que tem que ser feito. Você vai precisar de um advogado para dizer como é que isso se enquadra e para que ele verifique a documentação, para que tudo fique certinho, para que lá na frente você não tenha problema. Você vai precisar de um gestor específico para isso, porque vai ser criado uma filial, vai ser segregada a contabilidade e seria interessante designar alguém para cuidar dessa atividade. Isso, exatamente. Não só dessa, como de várias outras que possam ser criadas ao longo do tempo. Sim. Porque a ONG pode ter um bazar, como pode ter 10. Selecionado em relação à área geográfica da cidade, etc. Então, assim, é complicado, não é simples, não é só pegar as roupas, abrir a porta e começar a vender. Muita gente faz isso e correndo o risco de ser fiscalizado e autuado. Então, a nossa função aqui é alertar você que está nos assistindo e que trabalha no terceiro setor e que quer abrir um bazar, que você tem que se certificar de uma burocracia mínima para fazer isso. E eu ainda incluo mais um profissional, porque além da gente ser envolvido enquanto advogado, poder também passar as orientações para a contabilidade, para o dirigente, para quem vai ser o responsável, é muito importante também investir em tecnologia, em sistema, porque um dos aspectos que a gente mais percebe que existe aí um gargalo é a questão tecnológica e de ter um sisteminha mínimo das mercadorias, da entrada, da saída. Porque dependendo do tamanho, se for fazer na mão, não dá, né? Exato. Só que quando você fala de sistema, a gente volta no início da nossa conversa. Geração de renda própria. O sistema custa dinheiro. A atualização do sistema custa dinheiro. Você tem que ter dinheiro para fazer isso. Para ter dinheiro, você precisa gerar receita. Isso. Porque você não pode ter lucro da parceria com o poder público. Então, você tem que dar um jeito de gerar receita. A gente faz uma campanha capital. Nem que seja doação, né? Exato, e aí a gente abre um outro leque ainda do que é doação. A entidade pode receber doação, paga imposto em cima da doação, enfim. Mas aí talvez numa outra oportunidade a gente trata dele. Não, eu acho que esse tema é muito bom. A gente pode falar depois sobre ele, aliás, sobre TCMD. Agora, Ana, depois que a entidade se cercou da burocracia que ela tem que fazer e definiu-se que o cenário jurídico, contábil, gerencial está definido. O lucro ou a venda desses produtos vão ter que ser depositados em algum lugar. Normalmente em conta bancária, seja o banco qual seja, digital ou não. E aí a gente tem um problema, uma casuística, um problema no dia a dia de ONGs abrirem conta em bancos. Tem gerente que não entende o que é ONG, fala que não pode abrir. Eu já também ouvi de gerente, não. ONG não pode abrir conta bancária. Mas por que não? Ela é uma pessoa jurídica como todas as outras. Ela tem algumas características que a diferenciam, mas não do ponto de vista comercial e etc. Claro, o que você conhece de problemas no dia a dia que gerentes e bancos em geral causam de transtorno para as ONGs? A Associação Brasileira de Captadores de Recursos desenvolveu uma pesquisa sobre a dificuldade de diálogo entre bancos e organizações da sociedade civil. Então, a gente conseguiu extrair que as organizações da sociedade civil têm dificuldade em ter cartões, então cartão tanto de débito quanto de crédito. As organizações têm dificuldade, muitas vezes, de ter um investimento, né? Olha, eu tenho aqui um recurso que foi de um legado, por exemplo, que deixaram para nós em função de um legado. A gente tem dificuldade de acesso a produtos de investimento. De investimento, de portfólio. Aquela cobrança, né, em relação ao investimento, do que a gente está dizendo, como se chama mesmo? Que a gente estava falando agora há pouco. A cobrança sobre aplicação financeira, beleza. IOF. IOF, exato. Então, a cobrança indevida do IOF, das organizações que aplicam os seus recursos e que têm os seus recursos investidos. E, de uma forma geral, por exemplo, a gente tem nos estatutos sociais a referência de que, havendo algum atraso ou havendo alguma situação extraordinária, o mandato dos dirigentes permanece até o registro da próxima ata, por exemplo, né? Então se prolonga um pouquinho em função daquilo que a gente já sabe que os cartórios ou eventualmente alguma situação extraordinária pode acontecer. Então essa semana a gente teve essa situação, o banco bloqueou as contas, bloqueou o acesso, porque a ata ainda não tinha sido registrada. Mas veja, o estatuto prevê, o estatuto traz essa questão. Só que o banco trabalha com datas, né?
O banco trabalha com datas. Vai ser prorrogado até quando o cartório registrar a nova ata. Mas aí o banco não tem como preencher o campo do sistema dele Sim. e colocar uma data. Ele vai colocar a data que o mandato terminou. E aí, para você convencer o gerente que o estatuto prevê, e ele não sabe o que é o estatuto, ele não sabe que o estatuto registrado é um documento jurídico que produz efeitos. Sim. E fica quase impossível. Sim. E aí você tem que ou tentar convencê-lo, ou tentar falar com o jurídico do banco, que é quase inacessível, ou você, dependendo da situação, entrar com mandado de segurança, que também é oneroso, é demorado, enfim, é muito complicado realmente. Eu acho que assim, a gente fez essa pesquisa. Essa pesquisa é um guia interessante para a gente poder, inclusive, conversar com as instituições bancárias, para poder entender qual é a dificuldade. E uma das principais dificuldades que a gente sentiu é o desconhecimento. Então, na dúvida, não. Entendeu? Então, não existe, assim, um argumento, a gente não tem um argumento. Às vezes é a própria morosidade. Então, por exemplo, também aconteceu essa semana de uma organização que a gente criou, não conseguia abrir conta bancária. Né? E aí a gente foi tentar buscar o argumento com o banco, aí ele dá uma certa canseira, né? E a gente já teve organização... E qual foi o argumento, por curiosidade? Então, nesse caso, especificamente, eles passaram para nós que eles estão analisando. Então, eles não passam um argumento. Estão analisando a documentação, e aí é que vem, acho que o aspecto mais, vamos dizer, mais estranho de tudo isso. O que eles pediram? Antecedentes criminais. Certidão dos antecedentes criminais dos dirigentes. O banco. O banco. Então, assim, a gente acaba indo para uma outra seara, para vamos dizer, outras exigências que a gente não... Veja, não faz o menor sentido. Ninguém me pede certidão de antecedentes criminais para abrir uma conta. Ninguém pede certidão de antecedentes do dono da padaria para abrir conta para a padaria. Exato. Então, assim, vai criando uma série de vamos dizer, obstáculos. Não, tudo bem, a gente encaminha, não tem problema nenhum. Não, mas agora a gente está precisando de uma declaração do dirigente de que ele é responsável. Não, veja. Já está escrito no estatuto? Pois é, então eu acho que esse diálogo com as instituições bancárias precisa ser um pouco mais estreito, que pelo menos é o que a gente sente. Porque quando a gente esclarece, e aí a gente junta um parecer, ou a gente até traz a documentação, ou até faz sei lá, um documento mais simples, né? Um memorando, uma comfort letter, alguma coisa mais simples. Eles entendem, mas eles vão anexar aquele documento lá do advogado. Não, e às vezes vai para o jurídico do banco, e o jurídico do banco também não sabe o que é terceiro setor. Porque não é apesar da gente ter mais de 800 mil ONGs no Brasil, não são todas que têm conta, que não têm interesse, enfim. Então, realmente, a história do OF me lembrou um caso muito interessante, porque teve um momento que a gente teve que entrar com uma ação contra um banco para cobrar de volta o IOF que o banco reteve de todas as aplicações. Sim. E aí um processo meio moroso, demorado, depois de 5 anos, ganhamos o processo e na hora de levantar o valor, o banco queria cobrar IOF em cima do valor a ser levantado. Isso é ótimo. E aí tem toda aquela dificuldade para falar, não, mas tem IOF. Não tem IOF. O processo existiu e tramitou 5 anos para mostrar que não tem IOF. E agora, na hora que eu ganhei e vou levantar o dinheiro, você quer me cobrar o IOF daquilo que não tem IOF? Enfim, não faz o menor sentido. É uma discussão absurda. Não, e também é o seguinte, se a gente parar para pensar... a gente já tem uma legislação, quando a gente fala de recurso público, por exemplo, a gente já tem uma legislação, que é a 13.019, que fala, olha, não vai ter tarifa bancária, né? E mesmo assim, para recurso público que é depositado num banco público, a gente tem que brigar para falar, olha, então a legislação está falando que não tem tarifa bancária. Então, a mesma situação, por exemplo, quando a gente tem um projeto de lei Rouanet. Aí você abre a conta, depois de conseguir abrir a conta, só que o dinheiro demora para vir, por exemplo. Como foi o caso de uma das pessoas que a gente lidou, né? Bom, demorou para abrir 6 meses, ok? O que aconteceu? Eles fecharam a conta. Porque não tinha movimentação. Porque não tinha movimentação. Então, assim, a gente tem uma série de questões que eu acho que são importantes também para as organizações verem que a gente sabe, que a gente sofre junto, mas que precisa ter um pouquinho mais de estreitamento para que as instituições bancárias consigam entender qual é a realidade. Mas um dos aspectos que eu acho que também me deixaram assim, muito incomodadas com essa relação, até entre a falta de entendimento entre o privado e o terceiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, a gente teve uma circular da SUSEP que falava sobre quais seriam as pessoas jurídicas que poderiam incorrer em algum risco de lavagem de dinheiro, né? E
e as organizações da sociedade civil, nessa circular da SUSEP, que é a 612, foram classificadas como pessoas de risco. Agora, veja, a gente tem todo um mapa do COAF, né, que foi feito com trabalho com o GAFI, dizendo que os riscos em relação ao terceiro setor no Brasil ainda são baixos, principalmente em relação ao financiamento do terrorismo. Então, assim, aí a gente na prática evidencia situações de que não justificam. Que, veja, como é que eu justifico eu declarar que, para fins de seguros, essas pessoas jurídicas que são relacionadas a uma série de relações cíveis podem ser, vamos dizer, podem oferecer risco. E há um certo subjetivismo nisso totalmente, aí, né? Totalmente. E aí, se você é ONG se enquadra dentro dessa normativa, você acaba tendo um assassinato de reputação antes de dar o primeiro passo, em qualquer sentido. Então assim, eu acho que essa questão da recomendação lá do GAFI, que traz lá o enunciado 8 em relação às organizações da sociedade civil, dos temas lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, é um tema interessante para depois a gente eventualmente até explorar, porque é importante para as organizações também saberem como é que anda esse tipo de análise que o próprio governo faz do terceiro setor brasileiro e como é que está sendo, como é que o terceiro setor está sendo visto externamente ou internacionalmente, porque o risco não é tão grande quanto as pessoas imaginam. Então, quando a gente vai fazer curso ou vai dar palestra, para quem não é do terceiro setor, a primeira sensação que se tem é o terceiro setor depende de recurso público. É que todas as notícias que se falam sobre o terceiro setor são sempre negativas, né? Depende. Quando é ONG, é negativa. Quando é instituição, é mais positiva. Se você observar, você vai ver que a terminologia já diz mais ou menos se ela é boa ou se ela é ruim. E depende da vontade política do veículo de comunicação, depende da ideologia, porque infelizmente esse é um problema atual que a gente vive em vários setores, mas a mídia hoje tem lado. Então você tem mídias que têm ideologia e que acabam criando e fazendo programas mais especificamente voltados para determinada situação. Mas esse é um assunto que vai dar muito pano para manga. E a gente volta numa outra oportunidade para falar só disso. Bom, a gente tem um compromisso de ser rápido, apesar da não insatisfação, mas da dificuldade que a gente tem de esgotar os assuntos, porque toda hora você fala uma coisa, eu falo uma coisa que chama uma outra coisa. Parece fazendo dissertação de mestrado, que você quer falar de um monte de coisa, mas você tem que afunilar o tema. E isso dá uma angústia absurda, porque é muito difícil fazer. Mas você que nos acompanhou até agora, eu tenho alguns recados. Primeiro, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para que, à medida que a gente for publicando os vídeos, você seja notificado sobre isso. Compartilhe esse vídeo com alguém que atua também no terceiro setor, com um amigo, com um conhecido, porque talvez a informação também sirva para ele. E nós também temos esse material disponível no Spotify. Você que não gosta de ver a cara da gente, você pode só ouvir a nossa voz. Não que isso seja melhor ou pior, mas enfim, é uma alternativa que você tem de nos ouvir pelo canal que se chama O Terceiro Setor no Divã, que você pode encontrar no Spotify. Certo, Ana? O que mais? Tá certo. Lembrando que é um símbolo amarelinho. Aqui, obrigado. Lembrando que é um símbolo amarelinho com um sofazinho, na verdade com um divã. Que é um divã. E o que a gente deveria fazer agora e no final, tentar só deixar claro que cada tema que a gente traz é um tema que a gente traz para análise. Então, se você tiver algum tema que você gostaria que a gente também fizesse essa análise no nosso divã, você pode escrever para nós, pode mandar essa sugestão, e aí a gente vai tentar entrar nesse tema e esgotar ele, não necessariamente num dia só, ou num bate-papo só, mas a gente vai sim, em algum momento, abordá-lo. E só alertando que nós não fazemos receitas de psicotrópicos. O divã, ele é só para a gente discutir ideias, nós não temos vinculação com medicamentos, tá bom? Ana, bom te ver, um abraço, até a próxima. Bom te ver.